Olá, turma, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar matemática. Anotem o código da nossa aula de hoje, L19. Para começar, nós vamos revisar com essa folhinha de probleminhas a respeito dos termos desconhecidos, múltiplos, alguns cálculos decimais, enfim, o conteúdo que nós estamos aprendendo. Então, para resolver os probleminhas, você precisa ler, entender e resolver com calma o seu cálculo. Então, vamos começar? No número 1. Luciana e seu irmão foram ao circo. No intervalo do espetáculo, resolveram lanchar com R$ 5 que lhes restavam. Pediram 2 sucos, 2 salgadinhos e um docinho. Aí logo aqui nós temos a tabela de preços. O suco custa R$ 1,20, o salgadinho 70 centavos e o docinho 50 centavos. De acordo com os preços acima, marque a resposta que indica quanto Luciana e seu irmão gastaram no lanche. Então vamos lá. Primeiro, 2 sucos. Se um suco custa R$ 1,20, eles pediram 2 sucos, vocês vão ter que multiplicar. 1,20 vezes 2. Eles pediram 2 salgadinhos. Se um salgadinho custa 0,70, né, 70 centavos, você vai multiplicar esse valor por 2 e depois somar o resultado da multiplicação do suco, do salgadinho, mais um docinho. Achando o resultado, você vai marcar o X na resposta correta. Número 2. Luciana e seu irmão receberam de troco quanto? Eles tinham quanto? Eles não tinham R$ 5? Então, você vai pegar o valor que você encontrou, né, dos gastos deles e vai diminuir 5 menos o valor que você encontrou aí na primeira conta, para saber quanto que eles receberam de troco. No número 3. O que é a multiplicação? A multiplicação é um bicho de 7 cabeças? É o contrário da subtração? É uma adição de parcelas iguais? Ou é uma subtração invertida? A multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais. Quando nós falamos de 2 vezes, por exemplo, 3, é 2 vezes o número 3. 3 mais 3, 6. Ou 2 vezes 3, 6. Então, logo, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. No número 4, essa daí é para refrescar a memória, hein? Quero ver quem é que está fera na multiplicação. Eu quero que você marque para mim quais são os termos da multiplicação. Qual é o nome que nós damos para cada numeral numa multiplicação? Pensa aí e marca o X na resposta certa. Número 5. Qual dessas não é uma propriedade da multiplicação? Qual dessas não é uma propriedade? Quem lembra quais são as propriedades da multiplicação? Fazem parte da propriedade da multiplicação a associativa, distributiva, comutativa e o elemento neutro. Então, a que sobra é a comitiva. Essa não faz parte. Já no número 6, está perguntando qual é o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o número 1, pois todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. No número 7, você vai marcar o X na alternativa onde há somente os 8 primeiros múltiplos do número 7. Então, faz a tabuada aí de cabeça. Quem não consegue fazer de cabeça, faz no rascunho no cantinho. Vai marcar a alternativa só dos 8 primeiros múltiplos do número 7. Já na próxima etapa aí da nossa atividade, nós vamos trabalhar a respeito do termo desconhecido. Para descobrir o valor de um termo desconhecido, a gente sabe que basta aplicar a operação inversa. O valor desconhecido representado pela figura, no caso, é uma estrelinha.
Então, nós temos aí a estrelinha mais 297 igual a 532. Logo, você vai resolver da seguinte forma: 532 menos 297. No número 9, o termo desconhecido é o x. Você vai descobrir o valor do x. X mais 1.345 é igual a 3.265. Então, vamos aplicar a operação inversa, que nesse caso é menos. Então, vai ficar 3.265 menos 1.345. No número 10, nós temos aí outro probleminha. Para cercar o lote de sua casa, José precisa de 256 metros de arame para cada volta. Ele vai colocar 4 voltas na cerca. Quantos metros ele gastará? Se para uma volta ele precisa de 256, para você saber quanto ele vai precisar nas 4 voltas, é só multiplicar por 4. 256 vezes 4. Número 11. Ainda sobre os múltiplos dos números, podemos afirmar que... Então, vamos lá. Os múltiplos são sempre pares? Os múltiplos são maiores que 100? Os múltiplos são infinitos? Os múltiplos são sempre ímpares? Ou os múltiplos são divisíveis por 2? De todas essas frases, a única que está correta é que os múltiplos são infinitos, tá bom? As outras estão erradas, então a alternativa correta, os múltiplos são infinitos. Já no número 12, nós temos aí uma operação. 9 igual a 9 vezes 3. Eu quero que você descubra qual é a propriedade da multiplicação que está sendo aplicada nesse caso. Para refrescar a memória de vocês, hein? Esse é um conteúdo que estudamos o ano passado. Número 13. Na sala de aula de Beth, tem 4 fileiras com 23 cadeiras cada. Quantas cadeiras há na sala de Beth? Então, novamente, se em uma fileira... Aliás, tem 4 fileiras com 23 cadeiras, então você vai multiplicar para saber o valor total, tá bom? Número 14. Calcule o valor de x na operação. Novamente, o termo desconhecido. Se nós temos aqui x menos 3 igual a 73, é só fazer a operação inversa, que no caso é mais. 73 mais 3. Número 15. Faça o cálculo mental e marque a alternativa. Então, vamos lá. Temos aí 3 vezes 10, 3 vezes 100 e 3 vezes 1000. Quando nós vamos fazer a operação decimal, né, por 10, 100 ou 1000, é só a gente acrescentar a quantidade de zeros que o número tem. Então, logo, pela lógica, a resposta, né, correta é 30, 300 e 3000. No número 16, em 14 vezes 5 igual a 70. Podemos afirmar que 14 é o produto, 5 é o resto, 14 é o multiplicativo, 5 é o multiplicativo e 14 é o resto. Então, isso aí você precisa relembrar os termos da multiplicação, né? O correto é que 14 é o multiplicativo. Número 17. Quais desses números não é múltiplo de 3? Então, pensa aí na tabuada do 3 e você vai marcar qual desses números não é um múltiplo de 3. Agora, vamos para a próxima folhinha. Na nossa próxima atividade, nós temos aí mais situações problemas. Então, vamos resolver. Número 1. Uma pessoa ganha R$ 23 por hora de trabalho. Quanto tempo ela deverá trabalhar para receber R$ 828? Se ela recebe 23 por 1 hora de trabalho, então você vai ter que dividir 828 dividido por 23.
Número 2. Numa pista de atletismo, uma volta tem 400 metros. Numa corrida de 10.000 metros, quantas voltas o atleta tem de dar na pista? Então, novamente, você vai fazer divisão. 10.000 metros divididos por 400. Número 3. Quantos grupos de 18 alunos podem ser formados com 666 alunos? Novamente, temos em uma divisão. Você vai pegar 666 e dividir por 18. Número 4. Comprei 20 livros por R$ 13. Quantos gastei ao todo? Então, se cada livro custou R$ 13, você comprou 20 livros, você precisa multiplicar. 13 vezes 20. Número 5. Ao pagar R$ 426, liquidei uma dívida de 1.000. Quanto já havia pago dessa dívida? Se você devia R$ 1.000 e ao pagar 426 você quitou a dívida, então a gente tem que calcular a diferença. Você vai pegar 1.000 menos 426. Número 6. Vovó recebeu 36 rosas. Uma dúzia foi mandada pelos netos e outras pelos filhos. Quantas rosas mandaram os filhos? Então vamos pensar. Quantos são uma dúzia? Uma dúzia não são 12? Então, para você saber quantas rosas os filhos mandaram, nós temos que calcular a diferença. E para calcular a diferença, basta diminuir. Então, você vai pegar 36 menos 12. Número 7. Comprei 9 revistas por R$ 3,90 cada. Quanto gastei ao todo? Então, você novamente vai fazer uma multiplicação. Se cada revista custou R$ 3,90, ao comprar 9, quanto você gastou? R$ 3,90 vezes 9. Lembrando aí, ó, que temos uma vírgula, tá? Então, lembra como faz a operação de multiplicação com a vírgula. Prestem atenção. Número 20. Gastei R$ 500 do que possuía e ainda fiquei com 1.600. Quanto eu tinha? Então, aí você vai ter que somar, tá bom? 1.600 mais 500. Aí, logo embaixo, nós temos aí número 8 e número 9. Né? Foi um errinho de digitação. No caso, teria que ser o número 21 e número 22, mas isso não importa. Vamos lá. Que idade terá uma pessoa que nasceu em 1982? Qual a idade dela no ano de 2014? Como você vai fazer essa conta? É calculando a diferença. Então, você vai pegar 2014 menos 1982. E, por último, recebi 20 quilos de uvas, 13 quilos de maçãs e 4 quilos de cenoura. Dei 6 quilos para o meu irmão e 5 para um primo. Quantos quilos de fruta eu fiquei? Primeiro você vai somar as quantidades. 20 mais 13 mais 4. Depois que você achar o resultado, você vai fazer aí uma subtração. Se você deu 6 quilos para o seu irmão e 5 para o seu primo, 6 mais 5 são 11. Então, você deu 11 quilos. Então, você vai pegar o resultado e diminuir por 11 para saber com quantos quilos de fruta você ficou. E logo aí ao lado nós temos algumas atividades para trabalhar os divisores e os múltiplos. No número 1, você vai anotar os múltiplos desses numerais, lembrando que o conjunto dos múltiplos inicia com 0 e termina com reticências, porque o conjunto dos múltiplos é infinito. No número 2, você vai anotar o MMC dos numerais que estão aí, ou seja, o menor múltiplo em comum. No número 3, você vai anotar os divisores, lembrando que o conjunto dos divisores começa com 1 e termina com o próprio número. E, por último, vai anotar o MDC, o maior divisor comum. Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijos, até a próxima aula.